Saber Cotidiano apresenta Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Saber Cotidiano. Estamos explorando um pouco das questões relacionadas ao sofrimento psíquico, vistas a partir de uma perspectiva mais social, do que a gente chama de patologias do social, ou seja, sintomas contemporâneos de sofrimento relacionados ao capitalismo. Basicamente isso. E no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns conceitos clássicos da teoria social e psicológica, como fetichismo, histeria, paranoia, para tentar correlacionar todos eles com o momento que a gente está vivendo. Vamos começar então pela noção de fetichismo. A ideia de fetichismo já foi muito explorada dentro dos campos principalmente marxista e antropológico, cada um à sua maneira, tentando entender como que a gente conceitua a ideia de fetiche. Enquanto a antropologia vai para um lado muito mais de elaboração de práticas religiosas, práticas mágicas, que conferem a um determinado objeto uma característica específica a partir de determinados processos de encantamento, se é que a gente pode dizer assim, o marxismo já puxa para um lado que tem, obviamente, uma raiz nessa visão antropológica, mas que vai trazer isso para o capitalismo no sentido de entender como a mercadoria exerce, esse poder de fetichismo, ou seja, de ocultar, de ter algo oculto nela que a gente não consegue ver, e justamente isso que está oculto é algo relacionado à produção de mais-valia, o fetichismo da mercadoria. Mais adiante, a escola de Frankfurt, teóricos como Adorno e Horkheimer vão falar como o fetichismo pode ser lido como uma regressão do sujeito, ou seja, associando essa ideia dessa regressão a uma determinada patologia do social do pós-guerra que eles viviam, E a partir daí, a ideia de fetichismo se imbrica dentro dos estudos psicanalíticos e passa a ser concebida como algo inverso ao sintoma. Enquanto o sintoma é visto como retorno de algo que estava reprimido, recalcado, uma ameaça às nossas formas de vida, é uma exceção que perturba a superfície da falsa aparência. O fetiche é um outro lado disso daí, é o inverso, justamente porque ele é, digamos assim, a aceitação da existência de uma verdade insuportável, mas que pode ser desmentida, pode ser disfarçada. Então, existe uma certa maneira de se lidar com o desagradável, que é basicamente o que vivemos no capitalismo, na verdade. A gente sabe que é tudo muito horrível, que a gente é explorado e a gente meio que ignora ali e segue, se iludindo com compras, consumo, justifica a nossa exploração e nos dá esses momentos de indulgência, Nada mais a gente está vivendo de uma maneira fetichista, talvez para tentar mitigar o impacto dessa realidade na nossa vida. Quem se debruça muito sobre esse tema é o filósofo esloveno Slavoj Žižek, que vai mostrar como na sociedade atual o objeto atua tanto como sintoma quanto como fetiche. Sintoma à medida em que ele traz à tona o que a gente recalca, e então um objeto de consumo muitas vezes ele traz justamente à tona aquilo que está reprimido dentro da gente, a própria razão da escolha, a forma como é feita essa escolha desse objeto, a forma como ele é usado, é um recalque,
E um objeto como fetiche, pois personifica tudo aquilo que a gente nega e que faz com que a gente continue a viver magicamente, porque temos acesso a esse bem, porque estamos bem com a nossa nova jaqueta, com o nosso novo tênis, enfim, nosso novo celular. Então, o fetichismo acaba sendo visto como uma substituição dessa percepção de um horror, né? Que o fetichista sabe que existe, mas que para suportá-lo substitui por outro objeto, muitas vezes objeto de desejo, objeto de consumo. É importante dizer que para que haja esse objeto de fetiche, é importante a gente estar ligado para a gente entender, né, a ideia de uma ideologia. Ideologia, de alguma maneira, mais talvez no sentido gramsciano do termo, né, de uma ideologia que funciona justamente calcada nessa ideia de objetos fetiche. E aí, se a gente puxa então para a sociedade atual, será que então a gente vive num momento de patologia do social, uma vez que estamos todos abarcados por esse fetichismo? O Zizek vai dizer que não necessariamente esse fetichismo é patológico, né? O que é patológico, na verdade, são as condições sociais efetivas que permitem fazer do fetichismo uma saída factível, uma válvula de escape para as experiências do nosso sofrimento. Da mesma maneira que há as teorizações sobre o fetichismo, também há teorizações, por exemplo, sobre a paranoia, né? Porque tudo que é diferente, né? E aí a gente pula para um outro lado da sociedade capitalista. Estamos todos consumistas, narcisistas, como a gente já falou no vídeo anterior, né? Tentando aplacar esse caos com o fetichismo da mercadoria, com o fetichismo da nossa existência, mas tem um outro lado aí que escapa, que talvez seja o sintoma que escapa, que é o lado da paranoia. Porque tudo que se manifesta como algo diverso, diferente daquilo que eu consigo aprender, é tido como uma ameaça dentro da paranoia, né? Então a gente vê a impossibilidade de haver uma mediação simbólica nessas situações de conflito, e aí o sujeito recorre a mecanismos imaginários. Então existe dentro desse sujeito um delírio, né, justamente por essa tensão, e ele tenta manter a sua unidade ilusória criando uma paranoia na sua cabeça. Quem se apropria bastante desse conceito são, de novo, os filósofos da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, também muito influenciados por Walter Benjamin, que já dizia, né, que na modernidade a gente tem essa característica, a perda da experiência, o bloqueio do reconhecimento do sujeito em sua própria história, a dificuldade da gente entender e se reconhecer nas nossas práticas. E o Adorno e Horkheimer, eles vão tomar a paranoia como um conceito central para a compreensão dos processos de constituição do eu na modernidade. E eles têm uma tese muito conhecida, né, que tem a ver justamente com essa correlação, essa convergência entre os mecanismos de subjetivação de um lado e os processos de alienação do outro. É muito clara a influência marxista, né? Então a forma como a gente vai se subjetivar, trazer as nossas subjetivações para o jogo, tem a ver muito com o processo de alienação de quem a gente é. Então a organização social no capitalismo trouxe determinados processos específicos de regulação pulsional das nossas pulsões, né? O capitalismo fornece, de fato, uma determinada forma, um formato, um regime de organização e constituição da experiência humana e fixa-se determinados limites dentre os quais a unidade do sujeito pode se referir.
aquilo que ele é visto como multiplicidade. Ou seja, aquela velha história de que a gente é livre no capitalismo para ser quem a gente quiser, mas até determinado ponto, até algum grau de aceitabilidade a gente pode ir, a gente não pode simplesmente espanar. E quem dá as rédeas é o capitalismo, é a cultura do consumo, né? Aquilo que é socialmente aceito. Então, na sociedade atual, para atender às exigências desses ideais vinculados à sociedade do consumo, a gente tem sintomas como o narcisismo, a paranoia e também, por que não, a histeria, né? Histeria porque o sujeito histérico ele é capaz de submeter seu corpo aos procedimentos mais diversos. Aí aqui a gente volta para a questão das cirurgias plásticas, dos processos corporais, das modificações corporais, faciais, estéticos, também relacionados à performance física, né? A buscar ocultar, aí novamente aí, a gente percebe a alienação do corpo, do próprio corpo, né, em prol de um ideal de juventude. E o que seria essa histeria, né? Justamente o histérico é aquele que deseja o que o outro deseja. Numa sociedade capitalista, isso é muito aplicável, né? A gente pensa assim: eu quero aquilo que todo mundo está querendo, ou que todo mundo quer que eu seja, então eu vou representar esse papel, né? Em virtude do desejo do outro, que o histérico sustenta a sua posição. Então ele se esforça sempre para cumprir esse papel, né? E é importante dizer que o histérico ele não deseja diretamente, ele é objeto de desejo do outro. Mas no capitalismo atual a gente pode pensar que ele deseja ser objeto de desejo do outro, né? Enfim, é muito atual toda essa discussão, né? Os limites que a gente tem se colocado e a forma como a gente tem vivido. Fica aí a reflexão, essa série foi bastante densa para a gente pensar tudo que tem nos afetado atualmente.